do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para comentar mais uma lição dessa revista do segundo trimestre de 2020, que já está chegando ao fim. Estamos na lição número 10. Antes de nosso comentário, gostaria outra vez de lembrar os irmãos que transmitimos sempre pelos canais oficiais da igreja, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Então, se você está pelo YouTube, se não é inscrito, inscreva-se, clica lá no sininho para receber as notificações. Também clica lá em gostou ou não gostou e faz um comentário. Lá no Facebook e no Instagram da mesma forma, para que nós saibamos, né, até onde estamos chegando. Tá? E também lembro dos outros trabalhos da igreja. Na terça-feira, a irmã Márcia coordena o círculo de oração. Quartas e domingos, o pastor faz então a live do culto ou dos cultos de ensino na quarta e o culto evangelístico no domingo, sempre às 19 horas. Assista e não somente assista, mas manda o link aí para os seus contatos, tá certo? Este agora, enquanto falamos, já vai disparando aí o link para os contatos no Instagram, Facebook, no YouTube, para que nós possamos encher esta cidade por onde quer que esteja chegando esta mensagem, que muitas pessoas possam ser abençoadas. E que Deus abençoe a todos que nos acompanham, todos que estão orando por nós. Então hoje comentaremos a lição número 10, que traz o título A Intercessão pelos Efésios. Intercessão vem do verbo interceder, que significa se colocar no lugar de alguém e pedir por alguém. Interceder é quando alguém faz, a ponte, faz a conexão para que alguém receba um benefício, alguma autoridade, vamos dizer assim, receba o benefício. Aquela pessoa que vai então fazer com que o pedido chegue até a autoridade, esse é o intercessor. Portanto, a ação de interceder é a intercessão. A intercessão é um ministério na igreja que Deus tem dado a muita gente, mas pouca gente quer esse ministério da intercessão, porque é um ministério árduo, é um ministério que você não aparece, ao passo que tem muita gente aí que quer aparecer. Nós temos pessoas hoje na igreja ou nas igrejas, por aí, todas as denominações, aquelas pessoas que oram, que gostam de orar, aí vão para o monte, vão para as matas, vão para o deserto. Outros já não vão para esses lugares, mas já gostam dos cultos animados, dos cultos festivos, aqueles cultos, fervorosos, de muito poder, congressos, acampamentos, retiros, sempre que tem movimento. Já outros gostam de casas, de juntar muita gente nas casas, às vezes lá no cantinho reservado, ou na cozinha, ou lá no fundo, e fazem aquela alegria de oração. É errado? Claro que não. Buscar o Senhor nunca foi errado. O que muitas vezes a gente erra é a motivação, é o objetivo dessa oração. Muitos querem orar, mas querem também aparecer. Querem dizer que Deus opera através dele. Então são pessoas que às vezes até se autoproclamam profetas, pessoas que estão acima de outras na oração. Tenho visto pessoas que até recebem por isso, recebem presentes, mimos, para fazer orações, ou se não cobra para fazer, mas depois que faz, sempre recebem, estão sempre ali sendo alimentados por outras pessoas que diz receber as respostas daquelas intercessões, que não estamos discutindo isto aqui. Só estamos dizendo que
A intercessão é diferente daquela oração que eu faço por mim mesmo. Interceder é quando eu coloco no lugar do outro, é quando eu peço para o outro. O que o apóstolo Paulo fez aqui foi interceder pelos efésios e por todos os gentios, inclusive nós. Com certeza, não tenho dúvida, somos respostas de orações, não só do apóstolo Paulo, tanto tempo atrás, mas de tantas outras pessoas, tantos outros servos de Deus e servas de Deus que intercederam e intercedem por nós. Então, alimente em sua vida esse ministério, tá? Para que nós possamos ter motivações boas, ter objetivos bons, para que Deus possa nos abençoar e ouvir e responder as nossas orações. O apóstolo Tiago disse certa vez que pedis e não recebeis porque pedis mal. Então é isso aí, contempla o que estamos falando, é a motivação, porque não sabemos pedir, tá? John Stott, um pastor anglicano da Grã-Bretanha, ele, num dos seus livros, ele escreveu que uma das melhores maneiras de se descobrir as principais intenções, motivações, ansiedades do cristão é analisar o conteúdo das suas orações e a motivação delas, tá? E isso nos coloca diante desse questionamento: como estão as nossas orações? Como estão as motivações, os objetivos que colocamos quando oramos, tá? Então aqui nós vamos começar a falar sobre o texto do apóstolo Paulo, que nessa lição ele nos diz, nós aprendemos nessa lição, que uma oração intercessória, de acordo com a vontade de Deus, ela é poderosa para edificar a igreja, para transformar vidas. Isso quando a oração intercessória, ela está de acordo com a vontade de Deus. Porque aquela oração, Deus, quando nós oramos, Deus não muda de ideia com aquilo que Ele já tinha estabelecido. Deus não vai alterar os seus propósitos porque nós oramos. Apenas quando a nossa oração ela está em comunhão com Deus, então Deus confirma aquilo que Ele já estabeleceu. A resposta quando Ele dá é a resposta de oração, quer seja de acordo com a nossa vontade ou não, mas a resposta vem de acordo com a nossa motivação. Deus nos responde de acordo com a sua vontade. Nós não temos nenhum poder de mandar na vontade de Deus, mas pela nossa contrição, pela motivação boa que nós venhamos a ter no ato de orar, então Deus pode nos ajudar. Neste trecho aqui, nesta seção de Efésios 3, 14 a 21, então, 4 observações nós podemos fazer. A primeira observação é que a oração começa exatamente como começou o capítulo 3. Como é que começou o capítulo 3? Com a expressão por causa disto ou por esta causa, tá? Em outras versões diz por este motivo, por esta razão, por isso ou por causa disso. Então, várias formas que os tradutores têm encontrado para interpretar bem esse texto. Então, seja o que for, está falando de uma causa. E a pergunta é, qual é a causa que Paulo está falando aqui? Quando ele diz, por esta causa, ou por causa disso. Qual é esta causa? A causa é a obra redentora, a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele cumpriu o seu plano, quando ele cumpriu o seu ministério aqui na terra, quando ele cumpriu a sua missão, morrendo no alto da cruz sacrossanta ali no Calvário. Então, que nós já vimos nas lições anteriores, de 2 povos ele fez um.
Então, esta é a causa que Paulo faz, a obra de Cristo, que de dois povos, gentios e judeus, ele fez um, que é a sua igreja. E Paulo agora está trazendo para os seus discípulos em Éfeso e também para os que leram a carta posteriormente até chegar a nós. Então ele está aqui falando sobre isto, que por este motivo ele orou ao Senhor, tá? Portanto, meus irmãos, só o Espírito Santo pode nos convencer e fazer crer nesta causa, tá? Então, nós, de forma humana, na carne crua, nós jamais entenderíamos o sacrifício de Cristo. Nós não iríamos nunca entender que alguém tenha feito o que Cristo fez por nós. O Espírito Santo é que colocou em nós esta certeza. O Espírito Santo é que nos convenceu de tudo quanto somos de errado. E então entendemos hoje o que é predestinação, o que é eleição, o que é adoção, o que é remissão e principalmente o que é reconciliação e salvação. Portanto, neste primeiro versículo, quando Paulo diz, por causa disso, me ponho de joelhos perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que está de joelhos perante o Senhor, orando por esse povo, por aquele povo que ele tinha adotado para discipular, para evangelizar e para preparar para a vida gloriosa do Senhor. Esta é a causa que ele então se refere. Meus irmãos, depois dessas 4 observações que fizemos em relação a esse texto de Efésios 3, 14 e 21, que é a oração ousada do apóstolo Paulo, então vamos falar dos 4 pedidos que Paulo fez em favor dos Efésios. O primeiro pedido está no versículo 16, quando ele diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, o primeiro pedido que Paulo faz é para que sejam fortalecidos, tá? Quando ele diz aqui, começando o pedido no versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Corroborados é de corroborar, que é confirmar, tá? Dizer, né, algo positivamente em relação ao que já foi dito, ou seja, confirmação. Então, quando diz, conceda que sejais confirmados como eleito, confirmados como salvo, remido pelo sangue de Jesus, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, veja só o que diz aqui o texto na revista, lá no finalzinho do item 2 do primeiro ponto, que diz, a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Portanto, quando Paulo pede para que os gentios de Éfeso, os gentios efésios, sejam fortalecidos, então ele coloca o Espírito Santo na frente, quando diz que, aqui no texto, quando diz que sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. A gente fala, nós pregamos, nós anunciamos a palavra, mas o tempo de conversão não é nosso, porque é o Espírito Santo que convence o homem de todos os seus pecados, que o leva ao arrependimento, tá? Então, o Espírito Santo convence o homem interior, porque o homem interior
ele é o que foi nascido de novo. O homem exterior, ele é perecível. Esse homem exterior é isso que nós vemos aqui, tá? Nós nos enrugamos, envelhecemos, adoecemos, perecemos e morremos. Mas o homem interior, ele é edificado sempre, cada vez que lemos a palavra, cada vez que oramos, cada vez que oram por nós, cada vez que a gente abdica das coisas terrenas, cada vez que nós renunciamos a tudo isso. Então, o homem interior vai sendo fortalecido cada vez mais. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, quando ele diz assim, por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, o homem exterior é a carne, é o inimigo a ser vencido por nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que a carne combate contra o espírito contra a carne. Aquilo que eu queria fazer não faço, o que eu faço é o que eu não quero. Enfim, é a luta, é que nós travamos. E ainda trazemos a memória, o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, já no final dessa carta, que não sei se foi em Efésios, é que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades infernais que estão nos lugares celestiais, ou seja, nos espaços celestiais, fica entre o céu entre a terra e o céu. Então, essa é a nossa luta, é contra nós mesmos e contra as potestades que agem na nossa carne. Mas o espírito deve ser edificado, o espírito deve ser nutrido com a palavra do Senhor. Portanto, esse pedido que ele faz é para que esse homem interior seja fortalecido, para que esse homem interior ele não seja vencido pelo homem exterior. E a nossa oração também é que você que está nos escutar, que o Senhor possa estar sempre edificando, que possa estar sempre ouvindo as suas orações e que você possa ser sempre vivificado para que a carne, a sua pessoa exterior, não vença o seu eu interior. O segundo pedido que o apóstolo Paulo faz está no versículo 17, a parte A, que diz que sejam habitados por Cristo. Olha só o que diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então a parte B tem esse terceiro pedido, que sejam conhecidos, melhor, que sejam conhecedores do amor de Cristo. Meus irmãos, só podemos conhecer o amor de Cristo se nós nos deixarmos conhecer. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo para que ele haja em nós. Porque se nós formos ver o que é o amor de Cristo, o que é o amor de Deus em nossa vida, então nós não éramos tão rebeldes, nós não faríamos conta de coisas tão miúdas, tão medíocres tantas vezes. Porque aquele que tinha e tem o trono, a coroa, o manto, o cetro, tudo de rei, e ele deixou tudo lá, despojou-se de toda a sua glória para morrer. Por quem? Por gente boa? Por pessoas perfeitas? Não, foi por mim, sujeito ruim. Permita-me dizer, foi por você, que também não é coisa boa, mas o Senhor morreu por nós, para que pudéssemos ter vida abundante, para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, nosso nome escrito no livro da vida, e pudéssemos ter o direito da reconciliação com Deus, e ter o direito aos mesmos direitos que o Senhor Jesus Cristo tem, tá? Então, o terceiro, que sejamos conhecedores do Espírito, do amor de Cristo. Só estamos firmes
arraigados, né? Arraigado significa enraizados. Se o alicerce do nosso templo, que nós somos o templo em construção, se estiver alicerçado no amor de Cristo. Então não adianta nós queremos fazer tudo o que nós quisermos por aí. Achar, orar e fazer barulho por aí, se nós não estamos alicerçados no amor. Muitas vezes as pessoas vão para esses lugares que falamos no início dessa lição, mas são pessoas incapazes de perdoar. São pessoas que são capazes de amar de fato. Pessoas que, se não fizer a vontade dela, ela é capaz de orar, de fazer uma oração contrária. Se achar donos, né, do céu, se achar que tem realmente, né, esse poder de dizer: Deus, eu pedi para abençoar aquela pessoa, mas agora eu estou com raiva dela, desabençoe. Tudo o que foi feito bom para ela, através das minhas orações, agora eu quero que faça o contrário. Muitas pessoas têm essa motivação. Pessoas que buscam a Deus, que querem, né, realmente, né, um contato com Deus, mas precisa mudar a motivação. Porque quando temos amor em nossa vida, a motivação é diferente. Tem o que a psicologia chama de empatia, que é quando eu choro sentindo a dor do outro. É quando eu vejo o sofrimento do outro e aquilo me incomoda e me faz sofrer do mesmo jeito e lutar de alguma forma para que aquela dor seja amenizada. Então, isso é o que nós estamos falando aqui. Que sejam conhecedores do amor de Cristo. Então, 17b, versículo 17b e 18, que diz: a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Portanto, meus irmãos, a igreja se afastou do amor quando deixou de se responsabilizar pelos irmãos. A igreja primitiva, quando vemos os exemplos deles, e não precisa nem ir tão longe, mas no passado, né, aqui nossa igreja e outras mais nos tempos dos nossos pais, avós, então a igreja vivia um cristianismo diferente. Hoje há muito egoísmo. A igreja se afastou do amor de Deus, se afastou de amar, quando ela deixou de amar o próximo, deixou de se responsabilizar pelos irmãos, deixou de discipular, deixou de chorar por aqueles irmãos. Mas Deus é infinito em misericórdia, que pode ainda fazer ressuscitar este sentimento na vida dos irmãos, na vida da igreja, na minha vida, que eu possa ter mais amor com as pessoas, que eu possa ter mais amor ao próximo, eu poder enxergar mais aquele irmão necessitado na igreja. E quando a gente fala em necessidade, não é somente a necessidade material. Quantas vezes chega na igreja irmãos necessitados de um abraço, de um sorriso, de uma paz do Senhor, meu irmão, de uma alegria esboçada no rosto. Mas às vezes nós somos egoístas, que entramos e saímos da igreja e não enxergamos essas pessoas, que às vezes riem para nós, falam com a gente pode até responder automaticamente, mas não responde com o mesmo amor. E é isso que nós precisamos ressuscitar em nós, ter a festa, a alegria de encontrar nossos irmãos. Outro pedido que Paulo fez, pulei, no caso é o segundo pedido, falei do terceiro, mas vamos ao segundo pedido, é que sejam habitados por Cristo. Versículo 17a, que diz: para que Cristo habite pela fé em vosso coração. É que sejamos habitados por Cristo. É o pedido que Paulo fez, tá? Que sejam habitados por Jesus Cristo. Então, hoje, nós oramos por coisas banais. Todos nós, todo mundo. As pessoas oram por
questões financeiras. Quando eu digo banal, é porque isso é perecível. Oramos por coisas triviais, mas observe que o apóstolo Paulo estava orando para que os irmãos efésios, eles tivessem Cristo habitando neles. É bom salientar, meus irmãos, que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, algemado, pé e mão, na prisão domiciliar em Roma. Ele estava algemado, preso, algemado a um soldado da guarda pretoriana, uma mão, algemado à mão do soldado, o seu pé algemado ao pé do soldado. Então ele podia receber visitas, ele podia andar, era ele que comandava o guarda, mas não podia sair, porque ele estava preso. Ele tinha todas as razões para não falar de amor. Ora, ele estava lá naquela prisão, não era por outra coisa, senão porque pregava o evangelho. Mas ele diz: eu oro para que vocês sejam habitados por Cristo. Tá? Hoje oramos por coisas materiais. Quando a gente olha para os salmos, leia agora com cuidado os salmos, quando for ler. São orações. E aquelas orações são orações de louvor, são orações de gratidão. Pouco nós vemos os salmistas pedirem. Eles se regozijam, eles elencam louvores e mais louvores a Deus, elogios e mais elogios a Deus. Eles agradecem, eles apresentam os mais bonitos, mais belos adjetivos para Deus. Tá? Quando eles louvam a Deus com as palavras, com o dom, o talento de compor versos, então eles, assim que oravam. O apóstolo Paulo também nos dá esse exemplo. Ele pede, mas pede para os outros. Precisamos nos despir desse egoísmo e pedir mais para com os outros. Porque Paulo aqui, ele diz que ora, quando diz para que Cristo habite pela fé no vosso coração, tá? Essa oração que ele faz é para que os irmãos efésios, eles tenham Cristo no seu coração. Porque eles eram gentios e pouco conheciam das doutrinas, dos fundamentos, e Paulo estava ali já há muito tempo discipulando aqueles irmãos. Quando eu digo pouco conhecia, é porque eles ainda estavam, por mais tempo que eles tivessem, porque essa carta Paulo escreveu 10 anos depois que ele fez a primeira visita, que ele foi pela primeira vez em Éfeso, e participou da igreja lá de Éfeso. Mas esses irmãos ainda estavam com muitas ideias, muitos pensamentos que precisavam ser reformulados, e a missão de Paulo ali era fazer isso. Então aí ele ora, ele vê as dificuldades, as necessidades dos irmãos efésios, e ele ora para que sejam habitados por Jesus Cristo. Quantas vezes já oramos hoje pela salvação de alguém, para que Deus habite na vida de alguém? Então são esses modelos de oração que nós precisamos nos apropriar, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos a estarem cada vez mais edificados. São esses modelos de oração que nós precisamos fazer. São esses exemplos que nós precisamos tomar para as nossas vidas. Mais isto e menos aquela correria desenfreada em busca de bênçãos. Meus irmãos, a bênção que Deus tem para você, Ele vai levar na tua casa. Você não precisa correr atrás delas. Basta que você saiba entrar em contato com o Senhor. Basta que você saiba orar,
E quando eu digo saber orar, não é ter as palavras bonitas que os salmistas tinham, que o apóstolo Paulo tinha, que irmãos da igreja que nós vemos têm aquele dom de orar. Não. A oração que você faz é aquela oração sincera. Não adianta você falar bonito se não é do teu coração. Mas busque ter essa conexão com Deus, esta comunhão. E ao fazer isso, orando pelo próximo, orando pelo irmão fraco da igreja, orando pelos seus familiares que ainda não aceitaram Jesus e os que já aceitaram estão com dificuldade de permanecer firmes, a vizinhança, os colegas de escola, de faculdade, de trabalho. Então comece colocando essas pessoas, tirando o egoísmo de pedir para mim, pedir mais para as pessoas, interceder pelos que estão encarcerados, pelos que estão hospitalizados, pelos que estão governando, ainda que você não goste do que está governando, ainda que não seja a sua ideologia, ainda que você tenha votado contra, mas a sua oração é que vai ter valor para Deus quando você pede por elas. Porque é bíblico orar pelas autoridades, a Bíblia não diz para orar por aqueles que a gente votou e gosta, tem simpatia, que está fazendo o que eu gosto. Não, ore pelas autoridades. E quando falamos de autoridades, é civil, autoridade militar, eclesiástica, que são as autoridades do nosso meio religioso. Também orar pelas autoridades no sentido que é o teu chefe, é a pessoa que está governando o teu trabalho. Então, isto é orar pelo outro, isto é interceder pelo outro. Adote pessoas e depois agradeça a Deus cada vitória que você vê na vida daquela pessoa. Não precisa que ela saiba, porque, como disse há pouco, a motivação desses irmãos que vão para montes, que vão para retiros, que vão para aquelas festas muito animadas, coisa boa, não estou condenando, estou aqui falando da motivação que precisa ser mudada. Então, muitas vezes aqueles irmãos, eles estão orando, mas eles estão orando muito envaidecidos, porque um monte de gente confia na oração dela ou dele. Vou ir lá na tua casa, eu levo você para um monte, levo você para o de oração na casa de alguma irmã, dizendo, leva a irmã fulano de tal, porque quando ela ora, não tem isso para Deus. Deus atende a oração daquele que contritamente faz as suas solicitações, chora na presença de Deus, se alegra com a vitória do outro e agradece, e não precisa que o outro saiba que aquela vitória veio por teu intermédio, certo? Certa vez contou-nos o pastor José Neto, o saudoso pastor presidente, que havia uma irmãzinha na igreja, lá no fundo, de cor bem acentuada e pobre, e sentava lá no fundo. E a igreja chegou lá o pastor e ela adotou o pastor, porque sentiu que havia alguma coisa no pastor assim que não era aquele homem fervoroso que pudesse arregimentar muita gente. Mas ela botou o pastor nas suas orações. E a igreja começou a prosperar, começou a crescer. E o pastor ficou feliz, Uma grande igreja, uma boa arrecadação, enfim, a igreja ficou top. Mas um dia aquela irmãzinha morre, um dos presbíteros, pastor, irmã fulano de tal morreu. Aí, quem é? Aquela irmãzinha ficava atrás, que dava glória a Deus ali e tal. Não lembro, quem? Aí ela foi lembrando, lembro. Então morreu, você vai lá fazer celebrar o culto solene lá, o culto fúnebre. Aí ele, não posso, mandou alguém. E desde então a igreja começou então a definhar. E aquele pastor então percebeu algo estranho e correu aos pés do Senhor. O que é que está acontecendo? E orou muito, buscando essa resposta, até que Deus mandou uma resposta. Aquela irmãzinha lá que eu recolhi, e que você sequer foi lá, no velório dela, orar, então era ela que sustentava teu ministério.
Era ela quem intercedia pelo seu ministério. Era em resposta às orações dela que as almas chegavam e se convertiam, que a igreja prosperava. E aquele pastor caiu de joelhos humilde e buscou em Deus para que voltasse outra vez os bons tempos. O que é isso? Aquela irmãzinha não fez questão de que ninguém soubesse que ela orava pelo pastor. Talvez ela nem atribuísse a ela que aquelas almas estavam vindo em resposta às orações dela. Mas ela orava, fazendo exatamente o que Jesus disse: o que tua mão direita fizer, a esquerda não saiba. Então a irmã intercedia pela igreja, pelo ministério do pastor, que ele nem sabia, e Deus atendia. É assim que nós devemos fazer. Não precisamos orar bem alto para que todos vejam e façam aquelas encenações para o povo dizer: aquele irmão ora, aquela irmã é forte na oração. Não. Devemos intercedermos pelos outros, de coração contrito, sincero, né? E o Senhor vai dar a resposta e não precisa que ninguém saiba que você é quem fez as solicitações a Deus e Ele te respondeu. O quarto pedido pela igreja de Éfeso que o apóstolo Paulo fez é quando ele diz que sejam cheios de toda a plenitude de Deus, tá? Quando diz, parte B do versículo 18, não lê o versículo 18 todo: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude. Plenitude significa inteireza, né? Significa o todo, a totalidade, certo? Significa que é integridade, ou seja, toda a plenitude de Deus, para que você conheça Deus na sua totalidade, que você conheça Deus completamente e não um pedaço de Deus. Mas observe que o versículo, tem aqui uma parte muito interessante, essa é a parte gramatical, que eu gosto muito de analisar. Quando diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude. Na língua portuguesa, esse azinho aí tem um significado impressionante, certo? Dizer assim, eu como todo o bolo, ou eu comi todo o bolo, ou então eu comi todo o bolo, eu como todo o bolo. Quando eu digo como todo o bolo, quer dizer que eu como o bolo inteiro e não um pedaço. Quando eu digo como todo o bolo, quer dizer qualquer bolo eu como, certo? Foi bolo, chegou perto de mim, eu como. Veja só, todo bolo eu como, mas todo o bolo eu não posso comer porque é grande, né? Compreendido? Então, quando eu digo que toda a plenitude, se eu dissesse toda a plenitude, era qualquer totalidade de qualquer pessoa. Mas quando eu digo toda a plenitude, quer dizer, é toda, a inteireza, a totalidade. É como se dissesse, andou por toda a cidade inteira ele andou. Mas quando diz andou por toda a cidade, quer dizer que andou por Paulo Afonso, Indelmiro, Mata Grande, Maceió, Arapiraca, Salvador, Feira de Santana, São Paulo. Então foi toda a cidade, ou seja, qualquer cidade. Mas quando eu digo toda a cidade, é uma especificamente. Aqui o apóstolo Paulo diz que conhece toda a plenitude de Deus, significa que é Deus na sua inteireza, que você possa conhecer Deus na sua totalidade. Mas veja só o que diz o versículo seguinte, ou melhor, o versículo anterior, quando diz que
podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então veja só, meus irmãos, nesse aspecto aí. Se você pega um quadrado, aí você vai... Qual é a largura do quadrado? E qual é o comprimento? Então, o mesmo comprimento é a largura, não é isso? E toda a altura é a profundidade. Então, isso é uma filosofia bíblica. Como compreender isso? Tem gente aí que interpreta, né? Começa a falar, até tem sentido isso, que a profundidade do amor de Deus é infinito, que a largura, o comprimento não tem fim e tal. Tudo bem, é uma interpretação. Mas dificilmente a gente vê alguém se arvorar para interpretar isso, porque isso é uma filosofia bíblica. O que é filosofia? É aquilo que se explica com muito mais filosofia, não é isso? Mas o que é que diz aqui na lição, no tópico 3, no final do item 1, quando diz: a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas do homem que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para que o homem, para quem o ama, para os que o amam, né? Então, veja só, é impossível a gente interpretar isso, porque o apóstolo Paulo, impossível, né? É difícil, né? Porque o apóstolo Paulo quis falar mesmo que precisamos buscar o conhecimento de Deus. E é tão profundo quanto isso que ele colocou, porque a gente vem a conhecer qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade, né, do amor de Deus, ou do que é de Deus. Portanto, aqui nós temos algo que você precisa, que eu convido você a ficar meditando sobre o tamanho do amor de Deus, do cumprimento desse amor, tá? E de tudo quanto a gente pode aqui ficar imaginando a plenitude de Deus, certo? Quando diz que plenitude é a totalidade, né? É a inteireza, então o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos procurar buscar a Deus nessa totalidade. Embora saibamos que Deus, ele não é um ser que a gente pode descrevê-lo, né, de forma simples. Você vai no dicionário, pela Deus, o que é Deus? Aí vai uma divindade e tal, pronto, parou ali. Não se explica aquilo ali. Não chega ao que Deus é de fato, certo? É apenas uma definição humana, porque só conseguiremos encontrar essa definição quando a gente é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, quando a gente é capaz de deixar coisas por Deus, quando a gente é capaz de morrer por Deus. E só fazemos isso quando a gente compreende realmente quem é esse Deus, o tamanho desse Deus e o tamanho do amor desse Deus. Paulo ora para que possamos, então, entender esse mistério. E eu oro para que Deus ilumine cada um de nós, para que a gente possa compreender esse mistério. Para concluir, algumas palavras ou considerações, seria a palavra, versículos 20 e 21, deixa eu ler, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós não podemos
proceder nenhuma transformação em nossa vida, a não ser que seja com a operação do Espírito Santo em nossa vida. Através da oração é que nós podemos alcançar modificações, mudanças em nossa vida. Por nós mesmos, nós não temos condição. Por nós mesmos, nós não nasceríamos de novo. Por nós mesmos, nós não creríamos no que a palavra de Deus fala sobre salvação, sobre remissão, sobre justificação, sobre a reconciliação. Nada disso entraria em nossa cabeça se não fosse pela iluminação do Espírito Santo. Então, nós também não conseguiríamos nunca alcançar nenhuma mudança se não fosse através do Espírito Santo. Também não podemos cobrar nem exigir nada de Deus nas nossas orações. Como tem gente que diz, vou botar Deus no canto da parede, vem cá Deus, sente aqui, eu quero falar. A gente faz isso com o filho, né? Vem cá, senta aí, eu quero falar com você. No trabalho, quem dirige equipes, né? Meu amigo, vem cá, sente aqui, nós vamos ter uma conversa. A gente pode fazer isso, fazem com a gente pode fazer com qualquer um. Mas com Deus não. Nós não podemos chamar Deus no canto de parede e dizer, vou dar um ultimato, vou dar até tal dia para Deus resolver isso. E se não o quê? Se Deus não resolver, você vai fazer o quê? Vai puni-lo? Também não temos autoridade alguma de orar por qualquer coisa que Deus não revelou em sua palavra. A gente vê as pessoas orando por tantas coisas, irmãos. A gente vê hoje as pessoas orarem por coisas, como eu disse, banais. E muitas vezes não são banais no sentido de que aquela pessoa está com a necessidade, mas quem foi solicitado para orar, ora naquela vaidade que é uma pessoa que Deus ouve, que Deus está assim, e às vezes sim, né? Deus está pronto para resolver, mas não é daquele jeito. Mas a arrogância da pessoa faz com que ela se ache, né, mais merecedora do que tudo, tá? A mensagem que queremos passar é que mudemos a nossa motivação, mudemos as nossas intenções e a nossa postura diante de Deus, mudemos o nosso compromisso, mudemos a nossa forma, né, de interceder, de orar, mudemos a nossa forma de nos comportar como cristãos. Precisamos aprender a orar. Às vezes sabemos dizer palavras, mas algo precisa ser mudado. Só então a igreja do Senhor poderá voltar a ter grandes manifestações, de fato, grandes movimentos na igreja. Mas só acontecerá quando nós aprendermos a orar. Nós podemos fazer como o apóstolo Paulo, ele veio então a Deus, a presença de Deus, contrito, de joelhos, coisas diferentes que não era comum fazer um judeu. Então ele se ajoelhou e intercedeu a Deus por uma igreja e por um povo todo, que é o povo gentil. Que possamos fazer isso. A pergunta que quero encerrar fazendo para cada um de nós, começando por mim. Por quem estamos orando? Como está a nossa motivação? Como está o nosso intento? Como está o conteúdo das nossas orações? Como Stott, né, no início eu comentei. Ele disse, você quer saber as principais motivações, ansiedades e ambições de um crente? Então, analise o conteúdo das orações dele. Como é que estão as orações dele? Como é que estão as suas orações? Como estão as minhas orações? Vamos analisar, refletir e mudar a nossa forma de orar, começando por interceder por tanta gente que de nós estão necessitados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.